Isaías 26, versículo 3. Todos abriram? Amém. Como eu falei, a mensagem é breve, mas ela pode ser poderosa se você recebê-la com fé. Essa noite eu saí de casa com uma palavra no meu coração: meta. Meta. Você sabe que é impossível você chegar em algum lugar se você não tiver uma meta. E quando eu digo chegar em algum lugar, é um lugar que você sonhe, algum lugar que te faça bem. E quando eu digo lugar, você pode trocar isso com situação, ocasião. As pessoas estão correndo sem meta e acham que Deus vai fazer por elas simplesmente porque elas são crentes. Deus já fez por você, por isso Ele te encontrou no meio do caminho, você se tornou um crente. Agora, com relação às coisas da vida, se você não tiver meta definida, não espere que Deus faça por você. Porque capacidade para fazer coisas além do comum já foi dada através do Espírito Santo que veio morar dentro de você. Porque o Espírito de Deus é quem conhece as profundezas de Deus. E se Ele conhece as profundezas de Deus e Ele veio morar dentro de você, Ele também te conhece. Então Ele sabe o que você precisa. Mas a vontade de Deus é que você também saiba o que realmente você precisa através de Deus. Não estou falando de coisas naturais, porque o que você mais precisa na vida é conhecer a Deus. Se o Espírito de Deus conhece a Deus na intimidade, Ele deseja que aqueles que se tornaram a casa de Deus também venham provar da glória de Deus através do conhecimento da sua verdade. Preste atenção, queridos. Nós não podemos correr de forma aleatória e achar que tudo vai dar certo só porque a gente é mais bonito. Aleluia. Então eu quero ler isso aqui, porque a palavra que veio no meu coração, como eu já falei, foi meta. E meta me remete a propósito. E o que está escrito no versículo 3? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos parar por aqui e vamos avaliar uma coisa. Ele disse que conservará em paz aquele cujo propósito é firme e a mente está nele. Agora presta atenção, quem se lembra do que o apóstolo Paulo falou sobre mente? Ele falou muita coisa sobre a mente. Ele falou sobre a necessidade de renovar a mente, para que você conheça qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele. Ele também falou um pouco sobre a mente, no que diz respeito a guardar a mente e o coração, através da paz de Deus, que se manifesta de que jeito? Sem ansiedade e preocupação. Mas que é possível viver de que jeito? Só por meio da alegria do Senhor. Eu estou citando Filipenses capítulo 4, de trás para frente. Alegrai-vos o Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos nele. Amém. E aí depois ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Lá no versículo 6. Antes, sejam as vossas petições levadas a Deus com súplicas e ações de graças. E o Deus de paz, aleluia, e o Deus de paz vai guardar o que? A tua mente e o teu coração. No demais, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há um louvor, se há virtude, que sejam essas coisas que venham ocupar as vossas mentes. Quando você ocupa a sua mente com aquilo que é sagrado, o que é sagrado te protege. Amém. Ele disse que vai conservar em perfeita paz. Ele usou o profeta Isaías para falar: eu vou conservar você em paz.
Porque teu propósito é firme. E a tua mente está em mim. Se a tua mente está nele, ele vai conservar você. E quando se fala de você, irmão, a gente divide você só para estudar. A gente fala de corpo, alma e espírito para estudar. Mas não tem como dividir a gente é uma coisa só. Não é assim? Eu sei que eu sou um espírito, eu sei que eu tenho uma alma e que eu habito no corpo. A gente fala dessas coisas para poder estudar melhor o ser humano. Mas o ser humano, irmão, ele é completo quando ele encontra o Espírito de Deus. E ele entende que em corpo, em alma e espírito ele pode glorificar a Deus. Ou seja, é nele que eu me movo. É nele que eu vivo. É por meio dele que eu existo. É por meio dele que eu faço. É por meio dele que eu vou. É por meio dele que eu chego. É por meio dele que eu tomo para mim aquilo que ele mesmo me prometeu. Mas há uma parte para se cumprir. A parte de Deus, enviar Jesus. O que eu não poderia fazer, Jesus fez. A minha parte, crer no que ele fez. E crer no que ele fez é colocar em prática dia a dia aquilo que ele falou. Ou seja, se ele vai conservar a minha vida em plena paz, é uma promessa. Mas ele diz, e isso é possível para aqueles cujo propósito é firme. Em Deus nós encontramos rocha eterna. E Jesus falou, aquele que construiu a sua casa na areia, vieram os ventos, as tempestades, a chuva deu contra ela e a casa caiu. Mas aquele que construiu a sua casa na... Onde, irmão? Rocha. Por que Jesus disse isso? Ele mesmo estava falando de si, usando uma parábola, dando um bom exemplo. Se você construir a sua vida pautada nas minhas verdades, os ventos da vida vão vir, as tempestades podem até surgir, mas a casa não cai. Amém. Ou eu acredito no que está escrito, ou eu vou viver a minha vida do meu jeito e a casa vai cair. Mas nessa noite o Senhor vem dizer para você, eu estou restaurando paz e alegria, se você alinhar teu coração, baseado no meu propósito. Quer comais, quer bebais, tudo que façais, façais para a glória de Deus. Amém. Ou seja, o que eu faço, ou o que eu quero fazer porque Deus me inspira a fazer, e aí eu faço. Amém. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. E aí Ele me dá muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a força do poder dEle, que opera aqui, ó. Amém. Meu Espírito. Amém. Ou seja, eu vou preservar tua mente e teu coração. Eu vou preservar tua alma e o teu espírito. E sabe o que vai acontecer? O teu corpo não adoece. Aleluia. Que a parte mais frágil dessa história é o teu corpo. E é no corpo onde se percebe quando pessoas estão ansiosas, mas tão ansiosas ao ponto de começar a cair cabelo, aleluia, dá problema de pele, dá problema disso, dá problema daquilo, começa a tomar remédio controlado. E aí, se a pessoa entender que ela pode andar controlada, ela para de tomar remédio. Amém. Amém. Oh, glória. Fala a Deus. Fala, João. E aí eu digo a você, então qual é a saída? A entrada. Se você entrar pela porta estreita, você fica tranquilo. Teu futuro está guardado nele, não é você que vai resolver o seu futuro. Você não pode acrescentar nada no teu futuro, mesmo fazendo muito na sua própria força hoje. Tem gente que passa a vida tentando guardar para o futuro, e no futuro elas não veem o que guardou. Ou seja, não usufrui de nada. Fica para a posteridade, e aí a posteridade acaba com tudo aquilo que o camarada construiu, e não viu nem se acabar, mas só houve uma construção baseada na sua própria força, e ela trabalhou, e deixou para alguém que não deu valor ao trabalho dessa pessoa. Deus não te chamou para essa miséria. Porque isso é miséria. No reino de Deus é tudo ao contrário. Quem guarda tem, não, quem dá tem. Dá e dá-se usar. No reino de Deus eu largo tudo para ajudar alguém
E aí, porque eu dou para alguém, Deus me dá. Aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Aleluia. Já parou para pensar, irmão? Ele está querendo conservar você em perfeito juízo, para quando chegar no teu futuro, você já sabia que o teu futuro era de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Aleluia. Ou seja, há um futuro melhor baseado numa crença que se estabelece hoje. Se eu estabeleço hoje, meu propósito é firme. Eu tenho meta, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero da vida. Tem data, tem hora para acontecer. Ainda que eu não saiba exatamente o dia, mas pela fé eu já vejo esse dia. Amém. Aleluia. E eu começo a abrir possibilidades por causa da fé em Deus. E Ele opera maravilhas no meio desse jeito de fazer. Mas você disse que a questão não é fazer, é crer. Então, crer é fazer. E quando eu estou crendo, Deus está fazendo por mim. Deus está fazendo em mim. Deus está fazendo através de mim. Agora, como eu manifesto minha fé? Do mesmo jeito que muita gente se manifesta em incredulidade, quando abre a boca. O mesmo tempo que você leva para fracassar é o tempo que você poderia levar para prosperar. É o mesmo tempo, irmão. Para estragar tudo é o tempo que você leva para construir tudo. Então cuidado como você edifica. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Deus está salvando a nossa vida hoje. Tem coisas que dependem dessa palavra, e essa palavra vai ser liberada, e você vai avaliar aqui no Espírito, e vai colocar a sua vida para correr com segurança. 1 Coríntios 9. Aleluia. Deus está trabalhando em teu favor. Amém. Deus, obrigado por essa noite. Aleluia, Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Pai. Versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muitos de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós, mas nós não usamos este direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Está todo mundo aí? Amém. Versículo 14. Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Para por aí. Eu sei que esse texto está falando sobre ministrar, ser ministro e viver do Evangelho por ser um ministro. Só tem uma coisa. Esse texto tem um outro lado também que me chama a atenção. Nós, quando nos tornamos crentes e entendemos e adquirimos a consciência de servir a Deus, de alguma maneira você está vivendo pelo Evangelho. Você está vivendo do Evangelho. Que é através do Evangelho e a fé no Evangelho que você conquista sustento para a sua própria vida. Não é verdade? É. Então aqueles que divulgam o Evangelho, que também vivam do Evangelho. Amém. Você sabe o que eu estou dizendo com isso nessa noite? Por causa de fazer o que é certo e confessar a palavra que embasa o Evangelho, você adquirirá aquilo que o Evangelho tem para você. Amém. No Evangelho não há miséria, no Evangelho não há falta, no Evangelho não há tristeza, no Evangelho não há angústia, porque Evangelho significa boas notícias. E Deus tem boas notícias para a gente nessa noite. Através do Evangelho eu sou sustentado em todas as coisas. Em corpo, alma e espírito. O mesmo apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele fala: olha, eu não corro sem meta. Eu não corro como deferindo golpes no ar. Alguém que sai por aí, vai chutar e chuta no vazio.
Pois na hora de bater um pênalti tem que ter uma bola. O camarada não chuta no ar. O que Deus está querendo dizer com isso? Se você não colocar metas na sua vida, não tem como nada acontecer. Não tem como algo acontecer, porque algo só acontece baseado em substância. Fé é substância, fé é certeza. E certeza me remete a algo que eu quero fazer, algo que eu quero realizar, algo que está relacionado aos meus sonhos, aos meus anseios pessoais, mas algo também que Deus também quer de mim. E algo que eu possa querer nele. Para que eu estou aqui? Para que você vive? Qual é o motivo da sua vida? Acordar cedo e trabalhar, pagar suas contas, sustentar sua família. Mas é só isso? A pergunta que eu te faço é só isso? Se esperarmos em Deus apenas nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então qual é a vontade de Deus para a tua vida? Antes de mais nada, que você dê fruto. E que o seu fruto permaneça. Tem uma meta, irmão. Tem um propósito. Deus vai conservar em paz se você tiver propósito firme. E se sua mente estiver nele. Isso não é um dia por semana, irmão. Eu vou viver nisso. Eu tenho um propósito. Eu tenho um motivo para viver. E o meu motivo vai muito mais além do que conquistar coisas naturais que eu tanto sonho e desejo. Porque senão Jesus não teria dito: ei, busca primeiro. O que é para buscar primeiro? O reino. Aleluia. Paulo explicou o que é o reino. Não é comida nem bebida. Não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Mas Paulo falou: quer comais, quer bebais. Tudo que façais, façais para a glória de Deus. O reino de Deus não está relacionado às coisas. Mas, mesmo trabalhando aqui para conquistar as coisas, que seja para a glória de Deus. Amém. Porque aí eu provo que o meu propósito é firme e que minha mente está nele. Amém. Você entende? Amém. Ou seja, tudo que você fizer, ou de tudo que você quer fazer, ou de tudo que você sonha um dia fazer, que Deus seja a primeira parte, irmão. Para que você não chute no vazio, não corra sem meta, e depois venha se frustrar de coisas que você não alcançou, porque não entendeu que a forma de alcançar não era na tua força. Era fazendo primeiro em Deus, por Deus, o meio de Deus, para Deus, que seja tudo. Irmãos, eu estou buscando um propósito em todas as coisas que eu estou fazendo. Até nos meus sonhos pessoais, eu fico perguntando: quando isso chegar, de que me valerá se isso for só para mim? Uma frase que me chama muita atenção é de um homem que uma vez estava pregando. Ele falou: olha, se um dia você chegar no topo da montanha, olhar para trás e não tiver ninguém, você fracassou. Aleluia. Eu não quero fracassar, irmão. Quando a gente chegar no topo da montanha, a gente chega junto e abraçar. Porque Deus estava envolvido. Porque Deus estava em primeiro lugar. Porque Deus era o Senhor de tudo aquilo. Porque Deus era o Senhor das minhas finanças. Ele era o Senhor do meu casamento. Ele era o Senhor da minha família. Ele era o Senhor dos meus próprios sonhos. Ele era o Senhor até das coisas que eu usei nessa terra. Aleluia. Aleluia. Porque senão, irmãos, nada tem sentido. E tudo perde o propósito. E aí você corre sem meta. E quando você chega num lugar que você acha que era ali que você gostaria de estar, você vai estar insatisfeito. Mesmo parecendo um paraíso. Estava tudo normal naquele dia, irmãos, quando alguém decidiu fazer o que era errado. Gênesis. Como é que pode alguém fracassar no paraíso? E Jesus vencer no meio do deserto? Deus é bom demais. Aleluia. O nome disso é propósito. Jesus tinha um propósito. Já aquele casal perdeu o propósito e o sentido da vida no meio do caminho. E alguma coisa deu errado. E quando deu errado, tudo se perdeu. E de um grande paraíso, um grande problema. Já Jesus, no meio do deserto, te construiu o paraíso. Para você vencer os seus problemas. Amém. Esse paraíso chama-se presença de Deus. Aleluia. Aleluia.
O propósito da vida é você nele. O sentido da vida é Deus em você. O resto, irmão, é tudo conversa fiada. Você quer saber de uma coisa? Carro você compra, casa você compra ou aluga, Deus não vai te deixar na mão. Dinheiro chega, você paga suas contas e ainda vai sobrar. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém. Preste bem atenção, enfermidade chegou, ela vai ter que ir embora. Problema, irmão, do jeito que veio, vai. Não se apegue nisso, se apegue no reino, se apegue no poder, no propósito. Há um propósito e eu vou vivê-lo. Eu me recuso a sair dessa terra olhando para trás, não vendo nada. Eu quero ver tudo aquilo que Deus me prometeu. Mas Ele prometeu avaliando a condição. Presta bem atenção, filho, eu vou te dar, mas se você fizer isso. E isso é justo. Você paga salário para quem não trabalha? Não. Então o que Deus tem que me dar se eu não fizer nada? Ah não, mas Jesus já conquistou na cruz. Espiritualmente é um fato. Esse é o lado legal. Ou seja, onde Deus legalizou. Mas para se tornar o que? Vital, ou seja, real, eu vou ter que fazer alguma coisa. Acorde pela manhã dando graças a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome dEle, chamando a existência o que não existe. Tira a miséria da boca e da mente. Olha no espelho e fala, eu sou mais que vencedor. Irmão, pode estar doendo, você pode estar irritado, mas Deus não leva em consideração o que você está sentindo. Não que Ele não se preocupe com você, mas que Ele leva em consideração o que você fala. Aleluia. Porque muitas vezes nervoso, eu falei, eu sou mais que vencedor. Peguei todo aquele nervoso e joguei em cima do diabo. Sabe o que aconteceu? Vitória no final do dia. Nervoso você não joga em cima de alguém, você joga em cima do diabo. Ele não é ninguém, senão não estaria debaixo do seu pé. Aleluia. Teu propósito é filho, então Ele vai te conservar em paz. Amém. Somente está nele, fique em paz, Ele é uma rocha eterna. Pastor, mas não está chegando, está demorando. Quanto tempo levou para a gente acordar e reconhecer que estava errado? E um dia depois, não vou nem falar nada, irmão, você não precisa dizer nada. Mas quanto tempo demorou para cair a ficha de que a gente estava errado? E Deus te amava mesmo assim. Quem atrasou as coisas? Eu ou Deus? Deus não chega atrasado, Ele vem na velocidade da luz. Deus está operando na velocidade dele, irmão. O futuro e o passado se encontram em Deus assim. E no meio disso tudo, Deus encontrou você. Amém. Para te tirar do passado, te lançar no futuro, Aleluia. mesmo vivendo agora. Coisa louca, Deus brinca com o tempo. É isso mesmo. Para mostrar para você que Ele é Deus e Ele te ama. Amém. E está cuidando de você. Amém. Amém. De que tudo que existe nessa vida, nada é mais importante do que você. Preste bem atenção, irmão. Não há nada nessa vida que seja tão importante quanto você. É engraçado. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Ele não está nem aí para ouro e prata, irmão. Ele pôs ouro no chão, que é para você pisar. Está escrito. É muita ostentação, você não acha não? Isso, meu. Aleluia. Deus está pipocando aí, filho. Na vida de pessoas. Aleluia. Deus pôs ouro no chão para mostrar. Pode pisar. O que é importante aqui é você. Amém. Está escrito que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. O povo se matando para conseguir apartamento, carro novo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viajar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Aí depois, no meio do carro novo, do apartamento, no meio da viagem, a camarada toma uma overdose de droga e morre no meio do paraíso. Por quê? Não havia propósito, não havia sentido, não havia meta. Agora vai me dizer que você nunca viu ninguém assim? Nunca ouviu falar de ninguém assim? Nunca ouviu uma notícia sequer de alguém que passou por isso? Presta bem atenção que Deus está cuidando de você. E eu já falei isso, eu vou continuar a falar. Não é porque eu não tenho assunto, é porque eu gosto de repetir essas mesmas coisas
para que isso entre em você. Deus não precisa do teu dinheiro para pagar tuas contas. Ou eu acredito nisso, ou então eu vou ter que ficar trabalhando de dia e de noite. Aleluia. Aleluia. Não, eu tenho que ganhar mais. Deus não sabe disso, não? Começa a adorar mais, meu filho. Amém. E se baixar tudo que você tem para pagar, você já não está ganhando mais? Acho que você não entendeu. Se as contas baixarem, você não está ganhando mais? Você vai entender o que é favor de Deus nesses dias. Deus está se movendo em teu favor. Deus está pronto para te favorecer. Ele dá o coração de pessoas para fazer o que você não pode fazer. Ele é aquele que abre porta onde não tem porta. Ele abriu o caminho no meio do deserto. Ele abriu o mar. Quando Moisés olha para ele, pai, agora? Ele falou assim, eu já não falei. Fala para o meu povo que marche. Ou seja, se move, meu filho. Para de falar comigo. Agora vai e faz. Que eu já falei lá atrás. Se eu obedecer agora o que ele falou lá atrás, irmão, lá na frente já está garantido. Não é hora de correr. Põe a força nesse negócio. Mostra quem você é para você mesmo. Está na hora de olhar para o espelho e dizer, eu sou filho de Deus e nada pode mudar isso. Olha aí, irmão. Destino que você quer da vida. Eu já decidi. Eu quero é Deus. Amém? Amém. Pastor, mas eu não gosto de gente que grita. Então não vem aqui, irmão. Porque aqui você não entendeu ainda o que vai acontecer. Aleluia. A gente vai mudar para um prédio grande. Glória a Deus. Presta bem atenção. Vai ter um auditório maravilhoso. Espera, pode ver, tudo bom e do melhor. Não vai ser eu que vou pagar, não. Somos todos nós juntos. E Deus vai prosperar, prosperar e prosperar. E ainda vai enviar de fora. E vai chegar. Sabe para quê? Para acomodar a multidão que Ele que quer. Presta atenção, uma igreja não se abre, igreja nasce. Eu só sou um parteiro. Vou estar com bisturi na mão, passa o bisturi aí que eu estou fazendo. Aleluia! Vai, já deu tudo certo. Você é um sucesso. Repete comigo, eu sou. Que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer.